Na verdade, a oligofrenia é a falta de desenvolvimento da personalidade. A personalidade não atinge a sua plenitude. Por que isso acontece exatamente? Existem várias causas e é importante que a causa seja determinada, não talvez para o tratamento da pessoa que foi vítima, que infelizmente hoje em dia nós temos muito pouco recurso para resolver isso, mas nós podemos para evitar que aconteça com outras pessoas, se nós pudermos determinar bem as causas da oligofrenia. Nós podemos dividir as causas nos seguintes aspectos: causas genéticas ou hereditárias. Algumas oligofrenias se devem a alterações nos genes, ou seja, mutações genéticas durante a formação do embrião que vai provocar uma alteração depois denominada oligofrenia. Essas doenças são hereditárias, ou seja, passam de pais para filhos. Na família tem vários casos semelhantes. E o que nós podemos fazer é tentar, futuramente, quando for possível a engenharia genética, e evitar essas mutações, prevenir essas mutações. No momento nós não temos como fazer isso, mas tudo indica que vai chegar um momento que nós vamos poder intervir no genoma, para corrigir o genoma. E corrigindo o genoma, a gente evita que isso possa acontecer, quer dizer, que uma oligofrenia tem uma sua causa genética ou hereditária. Outras causas não são assim, são chamadas causas pré-natais, ou seja, não é alteração genética, não é alteração hereditária, mas durante a formação do ser acontece alguma coisa, como vocês sabem, durante 9 meses, pode acontecer muita coisa. E acontecem algumas coisas que vão se expressar mais tarde sob a forma de uma oligofrenia. Por exemplo, a não formação do cérebro, o que se chama anencefalia. É uma situação, hoje em dia pode ser diagnosticada através da ultrassonografia fetal, mas até alguns anos atrás não podia ser diagnosticada, só se podia perceber quando a criança nascia naquela situação chamada anencefalia. Hoje pode diagnosticar ainda na vida intrauterina. Embora, como vocês sabem, a lei não permita que se faça nada. A mãe vai ter que levar o parto até o final, porque a lei não permite que a gravidez seja interrompida por essa causa. Mas essa é uma causa nitidamente pré-natal, agiu antes do nascimento. A criança nasce com esse problema da anencefalia, da falta do cérebro. Ou então, uma doença infecciosa da mãe, a rubéola ou a toxoplasmose, gera lesões na criança, ainda em formação, no embrião ou no feto. E quando ele nasce, a gente percebe que nasceu uma pessoa com oligofrenia, quer dizer, com essa deficiência da sua personalidade. Esse é um caso, por exemplo, que a gente pode evitar que aconteça. Ou seja, evitar que a mulher grávida contraia a rubéola. E hoje em dia até se prefere que as mulheres contraiam logo a rubéola. Como é uma doença muito benigna, peguem logo rubéola na infância, na adolescência, para não ter, como a rubéola dá uma imunidade permanente, que elas não corram o risco de ter uma rubéola durante a gravidez. A própria toxoplasmose também. Nós sabemos que ela é transmitida por animais domésticos, gato, cachorro. Evitar que uma mulher grávida tome contato com esses animais, para evitar a toxoplasmose. Então a gente sabe que algumas causas pré-natais são evitáveis. Se for possível evitar, nós conseguiremos que a criança não tenha, ao nascer, a oligofrenia. Outras causas são chamadas perinatais, que ocorrem durante o processo do nascimento. Como quando a mulher sabe que já teve filho, o parto leva, na melhor das hipóteses, algumas horas, quando não levar quase um dia. É o chamado trabalho de parto. Hoje em dia, evidentemente, a obstetrícia moderna evita que muitas coisas aconteçam, até porque a operação cesárea resolve facilmente qualquer dificuldade que esteja acontecendo no parto natural. Mas mesmo no parto natural, existem muitos recursos para evitar que a criança seja lesada durante esse trabalho de parto. Mas pode acontecer. Hoje em dia se usa muito pouco instrumentos obstétricos chamados fórceps, que é para puxar a criança. Quando a criança não sai espontaneamente, quando a mulher não consegue expulsar a criança com facilidade, e a cabeça da criança fica acessível, usava-se esse instrumento, fórceps, que é uma espécie de
2 colheres articuladas para puxar a criança. Isso muito frequentemente provocava lesão cerebral. Tanto assim que foi totalmente abandonado. E acredito que nem se use mais, ou se use só muito excepcionalmente. Mas durante o trabalho de parto pode acontecer circular de cordão, má oxigenação da criança, por exemplo. A criança teve uma má oxigenação por circular de cordão, ou por cordão muito curto, ou por placenta prévia, e o obstetra não percebeu claramente isso e provocou uma lesão. Essas causas são chamadas perinatais, ou seja, agiram durante o processo de nascimento. Outras causas são chamadas de neonatais, agiram até a criança completar 1 mês de idade, quer dizer, muito precocemente. O exemplo mais claro disso é a incompatibilidade materno-infantil do fator RH. Como vocês sabem, se a mãe tiver um fator RH e a criança outro, isso pode, um positivo, outro negativo, isso pode fazer com que haja destruição de hemácias, de glóbulos vermelhos. E essa destruição de glóbulos vermelhos pode lesar seriamente o cérebro, especialmente algumas áreas do cérebro. Isso faz com que a criança, então, vá desenvolver uma oligofrenia, quer dizer, um retardo mental, porque o cérebro foi destruído, foi lesado por causa dessa destruição dos glóbulos vermelhos, das hemácias. E por último, as chamadas causas pós-natais, as que vão agir depois dos 30 dias de nascido. O exemplo mais clássico disso, felizmente hoje em dia, cada vez mais raro, é a meningite. Eram crianças que contraíam meningite, na época o tratamento era bem mais complicado, mais difícil, ou eram pessoas muito pobres, muito pouco acesso aos cuidados médicos e acabavam com lesões cerebrais. Acabavam com surdez, cegueira ou com lesões cerebrais. Isso levaria a uma oligofrenia. Então, o que é importante é isso. A oligofrenia, infelizmente, não pode ser tratada, porque nós não temos como recuperar o cérebro que foi lesado, pelo menos até o momento. Mas muitos casos podem ser evitados através dos cuidados pré-natais. Ou seja, é importantíssimo que a mãe faça um bom pré-natal, porque nesse pré-natal vai se perceber que alguma coisa está acontecendo de errado na gravidez e possa prevenir. Muitas vezes é possível, outras vezes não é possível, mas nós temos que dar essa chance à mulher grávida que ela não tenha um filho com retardo mental, que é realmente uma tragédia humana. Além propriamente do paciente, né, que vai ser uma pessoa inferiorizada diante da vida, uma pessoa que por falta de desenvolvimento da sua personalidade, especialmente na sua inteligência, vai ter muita dificuldade de viver, de autonomia. Essas pessoas criam dificuldade muito grande no meio familiar também, né? Pela sua própria maneira de se conduzir, pela própria falta de não ter autonomia, não ter independência. Obriga as famílias a terem que cuidar deles, né? Até quando for possível. Então é uma tragédia humana que nós médicos podemos tentar evitar, pelo menos em boa parte dos casos.